Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou a Kátia e hoje eu venho fazer um vídeo dando sequência aí nos meus depoimentos sobre a ressonância harmônica. Então, se você não sabe o que é isso, eu não sou nada oficial sobre esse assunto, entendeu? Eu tô só dando meus depoimentos sobre esse processo, sobre esse trabalho do Hélio Couto. Se você tiver interesse depois de ver sobre o que vai isso, eu deixo sempre aqui embaixo o link do Hélio para você poder ir lá e pesquisar, tá? Mas aqui praticamente assim, esse canal começou com a ressonância harmônica, então de quando em quando eu dou os meus depoimentos de como tem sido. Hoje eu estou fazendo exatamente hoje 6 meses. Termino a segunda onda hoje e aí eu venho aqui dar a minha pincelada do que foram esses 6 meses para mim, o que foi até agora. Essa última onda, né, essa segunda onda, eu posso dizer que a palavra que me rondou na cabeça o tempo todo foi desistir. Que isso não serve pra nada. O que você tá fazendo? Tipo, pra quê? Que isso é muito surreal. Que é uma besteira tudo isso. E que, tipo, você já tem o seu caminho aí dentro da espiritualidade, né? Tipo, pra quê? E eu quase que assim, os 2 primeiros meses da segunda onda, eu vivi muitas catarses. Muitas catarses. Eu caí 3 vezes, gente. Não foram uma só, não. Eu caí 3 vezes. Aconteceram muitas coisas, na verdade, que agora, nessas últimas 2 semanas, quando eu um pouco que saí dessas catarses que eu estava vivendo, desse momento, desde o Natal, sabe? Dezembro, janeiro. Janeiro foi um mês super intenso para mim, muito intenso, de sonhos, dessa queda que eu tive, que eu bati a cabeça, e bati a cabeça bem feio, sabe? Até agora, na verdade, eu ainda tenho dor de cabeça, tô indo no médico agora na quarta-feira para ver se tá tudo bem por aqui, porque foi meio esquisito, assim, a maneira como eu caí, como eu bati, como eu fiquei depois. Os sonhos que eu tenho tido, assim, tem sido... É como se eu estivesse em outra fase, sabe, da minha vida. É como se eu estivesse em outro momento, claro, hoje. E a vontade de desistir, uma e outra vez... Até semana passada, gente, eu tava pensando, não vou pedir a terceira onda. Vou seguir com essa um pouco mais, ou então eu vou deixar isso por um tempo, vou ver o que acontece. Aí eu comecei a fazer uma análise bastante realista sobre esses 6 meses. O que é que mudou? O que me trouxe? E aí, quando eu me coloquei honestamente a me observar e ver o que foi acontecendo desde setembro passado até hoje, não há como negar que em muitas coisas a ressonância veio operando, sabe? Não dá para fechar os olhos para isso. Não é porque eu passei mal aí esses últimos 2 meses, né? Praticamente dezembro e janeiro, foi bastante esquisito as coisas que aconteceram, me dá conta do meu ego. É muito duro quando você se dá conta das coisas na vida onde na verdade você está sofrendo porque o seu ego está sofrendo. Não é a sua parte consciente que se importaria com isso ou com aquilo, é o seu ego que está se importando com isso. Então é duro você se dar conta, sabe? De que você está meio que se auto-enganando todo esse tempo, de que você está buscando coisas que... Será que de fato são importantes? Será que você está colocando o foco no lugar certo? Olha para isso aqui que você tem, sabe? E não para isso. Então a gente se auto-sabota o tempo todo. E quando a gente se dá conta disso, claro que é duro. E quando você vai meio que administrando, integrando o seu ego, domesticando o seu ego, é sofrido, sabe? Eu vivi momentos assim muito duros de porra, de repente você tá o tempo todo batalhando para isso. E pra quê?
Será que de fato, que parte de você realmente está se realizando com isso? Ou qual a porcentagem de importância que isso tem realmente na sua busca, nos teus ideais, né? Enfim, a vontade de desistir foi o que me rondou praticamente toda essa segunda onda, até chegar de 2 semanas para cá, quando eu comecei a fazer uma análise honesta comigo mesmo sobre tudo que eu tinha vivido. Porque não há como negar que quando eu comecei a primeira onda, a descarga de energia que eu senti, o foco que me trouxe, a claridade mental que me trouxe, o trabalho, a produtividade que eu tenho sentido na minha vida com relação às coisas que eu faço, nos atendimentos. Eu vivi um momento onde me sumiu todo mundo, sabe? Caramba! Onde parecia que estava tudo parado. Não estava atendendo ninguém. Estava tudo parado. E eu fiquei meio que nesse limbo, sabe? Achando que o que está acontecendo? Até que começou pouco a pouco as coisas a retornarem. É curioso, porque daí começou a retornar de um lugar muito mais produtivo. De repente eu me vi no meio de pessoas que tinham muito mais a ver comigo, com o que eu estava fazendo, com as minhas histórias, que a troca estava sendo muito rica. Então eu comecei a olhar para todo esse processo de outra maneira, sabe? Porque não é fácil passar por essas limpezas que as catarses trazem, sabe? Com a ressonância. Não é fácil você se assumir luz e sombra, por exemplo. Porque não somos luz e sombra. Então, de repente, você começa a olhar para todas as tuas partes ali. Claro que isso não é agradável. Até o momento em que você começa a integrar tudo isso e ver que uma coisa não está separada da outra. Então é um pouco esse momento que eu estou vivendo agora, sabe? De começar a integrar aí um pouco as sombras. E para você conseguir chegar nisso, você tem que estar em atenção plena. Atenção plena, por exemplo, para quando você está numa situação com amigas ou com alguém e você nota que alguma coisa que a pessoa ali falou te magoou. Que eu fiquei assim? O que ela, né, que parte minha que ela tocou? E para você conseguir ser honesto com você mesmo, você tem que estar aí em atenção plena para não ser impulsivo, porque de repente você pode virar e dar uma resposta e já travar uma discussão ali inútil, sabe, estéril, enquanto que às vezes a pessoa soltou aquilo, nem pensou, ela não falou para te atingir. Mas aquilo te atinge, mas atinge porque você tem as tuas histórias aí que ainda não foram olhadas, sabe? Então essa atenção plena é o que possibilita que você deixe de agir na impulsividade e traga para você essa responsabilidade que a gente tem que ter para conseguir mudar as coisas da vida. E aí eu percebi que isso, a ressonância sim que está contribuindo, sabe? Esse foco o tempo todo na atenção plena, nos meus pensamentos. Eu sempre fui muito dispersa na vida. Eu ainda sigo sendo, mas muito menos do que eu era. E isso quando que eu começo a analisar isso aqui? Nesses últimos 6 meses. Porque eu já comecei, na verdade, desconfiada, né? Eu comecei a utilizar a ressonância harmônica muito desconfiada. Porque eu já vinha estudando na área terapêutica, eu já vinha fazendo minhas histórias, eu já vinha com esses meus estudos dentro da espiritualidade há muito tempo. E claro, como eu já contei anteriormente, teve um momento em que parece que a ressonância me chamou, né, novamente. Eu resolvi olhar para isso e vamos lá, vamos ver o que é isso. Vou pagar para ver. E não há como negar que em algum ponto em você isso vai mover. Ou se não, mais do que você está conseguindo ter clareza agora mesmo, sabe? Então o que eu sinto é que sim, ela está movendo muitas coisas na minha vida. Talvez eu não tenha clareza hoje para poder localizar, sabe, exatamente as mudanças todas pelas quais eu estou passando. Mas é fato que eu estou passando
por muitas mudanças nesses últimos 6 meses. Muitas mudanças, num período curto, na verdade, né? O desapego que eu tô, por exemplo, das redes sociais, que teve uma temporada na minha vida que eu estava muito apegada, e eu perdia muito tempo falando com as pessoas ali, e respondendo, e clicando, e olhando, e postando, eu perdia muito tempo com isso. E hoje eu consegui, tipo, enxugar tudo. Às vezes, até o WhatsApp, eu fico... Mas quando eu tô atendendo, ou quando eu tô estudando, ou quando eu tô com os meus filhos, eu tô tentando, tipo, principalmente quando eu tô com alguém, que não tem nada mais desagradável que você tá com alguém. Hoje eu observo muito isso nos outros, quando eu encontro com pessoas, que o telefone tá lá o tempo todo, o telefone chama, né? Acende a luzinha, a pessoa já olha, a pessoa não tá ali contigo. E eu também era assim, sabe? A pessoa não, você não tá com a pessoa. Aquilo te tira toda hora da atenção plena, né? Do teu foco. E é impressionante como eu me dou conta hoje do tempo que a gente perde com isso. A telepatia, gente, é uma coisa que eu estou me dando conta de uma maneira bem forte. É curioso porque isso eu pedi na primeira onda. Na segunda onda eu já não coloquei telepatia. Eu pedi na primeira. E é muito forte. Você às vezes tá com alguém, tá num grupo aí de 2, 3 amigas, e você pensa uma coisa, a outra solta. Você pensa uma coisa, a outra pessoa solta. Ou quando eu tô com os meus filhos, sabe? E é muito louco isso. Você se dá conta de que nós estamos todos conectados o tempo todo, que os pensamentos estão todos aí, né? Nesse campo. Então é muito louco. Então, claro que eu tenho que olhar para a ressonância harmônica de uma maneira positiva e pensar, não, vamos ver até onde isso vai me levar. Outra coisa que eu queria falar, a resistência às críticas. Inevitavelmente, se a gente não está com a nossa identidade ali trabalhada, quando você recebe uma crítica, aquilo te derruba, né? Ou aquilo te tira do teu centro. E não dá pra gente viver pensando no que os outros vão pensar. Não dá pra gente gravar vídeos aqui, por exemplo, né, pro YouTube, que é uma coisa, sei lá quem vai ver isso, né? Se eu parar pra pensar o que vão pensar de mim, o que vão dizer, se vão criticar, eu não faço nada. E assim é com relação a tudo, na verdade, na nossa vida. Se a gente se priva de viver tanta coisa, às vezes, com medo do que vão pensar, de fazer, de dizer coisas com medo das críticas. Por mais que o outro te veja, ele nunca vai saber qual é a sua real história. Por mais que a pessoa te conheça, ela nunca vai saber o que você realmente leva aí por dentro. Então, mesmo nós, quando a gente olha e critica alguém ou julga alguma coisa, a gente sempre está julgando desde o nosso padrão de pensamentos, desde do nosso quadrado. E a gente nunca vai conseguir compreender de fato aquela outra pessoa dentro da história dela e por que ela está agindo daquele jeito. Então isso é uma coisa que de fato eu a cada dia, sabe, eu venho me sentindo mais leve com relação a isso. Muito mais leve. É curioso, porque a partir do momento que você deixa de julgar tanto, você se sente menos julgada também. É como se você, ao mesmo tempo, se liberasse, sabe? Eu me sinto liberada. Uma das coisas que eu me dei conta é que o arquétipo da águia não estava me fazendo bem. E eu vou tirar esse arquétipo. Porque a águia não é o que eu necessito na minha história hoje. Acho que o nosso caminho pode ser muito mais leve. Eu não preciso, sabe, chegar nesse lugar da águia agora. Talvez a águia retorne na minha vida, né, lá pra frente. De que eu ainda tenho que entender um pouco melhor, tá? Eu ainda não entendo muito bem, não, sobre esse assunto. Inclusive é algo que eu quero estudar.
sobre os arquétipos e os mitos mais profundamente, porque eu ainda tenho confusão aí. Eu preciso estudar melhor esse assunto. Quando eu tiver ele claro, eu falo sobre isso. Mas eu senti que eu devia mudar o arquétipo da águia. Então isso eu vou fazer. Eu vou trabalhar com outros arquétipos a partir de agora, para ver como é que isso vai mudar aí na minha vida. E eu acho que é isso, gente. Essa segunda onda, a minha vontade maior foi desistir, tá? Honestamente. Mas só quando eu realmente fui honesta comigo mesma e parei para analisar esses 6 meses, aí eu me dei conta da quantidade de coisas positivas que aconteceram, da quantidade de coisas que eu queria que surgissem há anos atrás, que eu vinha trabalhando para isso há anos atrás, e que, coincidência ou não, depois de começar com a ressonância, essas coisas se deram. Essas limpezas aconteceram. Uma coisa que é muito importante assim dizer, que foi uma das coisas que talvez eu mais tenha ganhado nessas últimas semanas, que retomou na minha vida de uma maneira muito forte, foi a gratidão. Mas a gratidão de uma maneira genuína mesmo, sabe? Não é mais forçada. Outro dia eu estava aqui limpando a casa e teve uma reforma e foi arrumar tudo. Foi assim, daquelas limpezas pesadas mesmo. E de repente eu me vi assim, grata a cada coisinha, a cada parede, a cada coisa, como se tudo tivesse unificado, como se tudo fizesse parte de mim, como se tudo estivesse me abraçando, sabe? Foi muito maluco esse momento. Foi muito gostoso sentir isso. Foi um momento desses de amor incondicional, sabe? Onde você sente que tudo está se comunicando contigo. Isso é uma coisa que eu venho sentindo muito nessas últimas 2, 3 semanas. Quando de repente o quadro na minha vida começou a mudar, sabe? Saí das catarses, aquelas que eu vinha vivendo e tal, e comecei a me dar com outro panorama, comecei a reconhecer as coisas na minha vida de outra maneira. E eu tive um momento desses assim de gratidão extrema, sabe? De olhar para tudo assim, agradecer a tudo, a cada coisinha. E é como se as coisas sorrissem para mim. Isso é meio louco explicar isso, né? Talvez você aí que seja ressonante possa me compreender melhor. Alguns outros malucos aí. Mas foi muito gostoso, sabe? É como se o universo estivesse sorrindo para você. Reconhecendo, sabe, a gratidão em tudo, a gratidão por estar viva, a gratidão por estar aqui, por estar vivendo essa experiência, seja como for, sabe, mas por estar. Esse sentimento é o que tem me acompanhado nesses últimos 10, 15 dias, sabe? É assim, olha, eu vivi coisas nesses últimos 10, 15 dias que me tiraram fora desses momentos que eu teria ficado muito nervosa e muito brava antes. E que não, sabe? Eu vivi um momento ali e tipo, passou. Então, a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que dar as honras quando isso é percebido na vida. Então eu vou continuar, tá? Assim que vou pedir a terceira onda e já contarei para vocês como que vai ser, como que vai acontecer tudo isso e sobre os meus pedidos também que eu vou mudar, tá? Então é isso, gente. Vambora, tá? Você aí que é ressonante, força, não desista, porque eu acho que sim, é positivo, é muito positivo. Sem mais, tá? Deixo vocês aqui. Namastê. Obrigada por me seguirem até aqui. Obrigada pelos inscritos no meu canal. E obrigada, gente, por me acompanharem nesse processo todo, tá? Beijo pra todo mundo e até a próxima.